Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, vou fazer uma análise para o dia 31 de março, uma análise do Ibovespa e de algumas ações que eu compartilho sempre aqui com você. O Ibovespa trabalha agora com o viés um pouco mais altista, né? Já que eu tenho um possível fundo se formando nessa região abaixo dos 50 mil e 49.908 pontos, o fundo do dia 27 de março. Obviamente eu não tenho essa confirmação ainda, não tenho a confirmação desse fundo. Eu vou esperar um novo candle se formar no dia 31, ou seja, amanhã, para só aí no dia 1º, aí eu compro se eu tiver a violação do candle que vai se formar aqui no dia 31. Por quê? Porque eu vou estar confirmando esse fundo. Esse fundo sendo confirmado acima desse fundo anterior, eu posso ter aqui o início de um zigue-zague ascendente, o que muda a tendência do Ibovespa para uma tendência de alta. Eu ainda não me considero dentro de uma tendência de baixa porque eu não perdi essa mínima daqui em 49.908 pontos. Se você conhece o meu método, sabe que eu só considero, que essa ação entrou em tendência de baixa se um gráfico entrou em tendência de baixa, se perder essa mínima. Como isso não aconteceu hoje, eu fico observando ainda o Ibovespa, sentindo a região aqui por volta dos 52.200 pontos como a região de resistência e a região agora dos 49.908 pontos como uma primeira região de suporte. Se o Ibovespa voltar a cair e perder essa região aqui dos 49.908, eu considero que o Ibovespa vai estar em uma tendência de baixa. E numa tendência de baixa eu não compro, eu fico só observando ou então abrindo operações na ponta vendedora. Então o suporte aqui agora 49.908, porque agora eu tenho um possível fundo formado. Aqui é o meu suporte no preço e principal região de resistência aqui em cima. Então agora ficou fácil, né? Eu coloco uma linha aqui, mais ou menos nessa região. Traço essa linha aqui, uma linha de resistência. Aqui mais ou menos. Abaixo aqui dos 49.900 pontos, coloco outra linha aqui. E agora eu tenho o Ibovespa aqui aguardando o rompimento de um dos lados. Tomara, e aqui vai aqui a fé, a torcida, né? Que o Ibovespa rompa aqui para cima, porque aí eu vou ter uma onda 1, onda 2 e possível onda 3, aquela análise que eu já tinha falado lá para você nos últimos gráficos. Se for traçar as retrações de FIBO aqui, nessa perna aqui de alta, o que é que eu vou encontrar? Vou aumentar o zoom para ficar muito melhor. Vou encontrar que eu tive essa perna de alta, então eu tenho aqui 1, e aqui os 50% quer dizer 50% de toda essa movimentação aqui de alta. Então aqui a metade dessa movimentação, 38% é 38% de toda essa movimentação e 68, 61% de toda a movimentação. Quando o mercado está forte, o que é que ele faz? Ele vem até o 38 aqui no máximo, daqui ele começa a subir. Mas eu estou acompanhando aqui o Ibovespa e muitas ações, e até mesmo o Ibovespa, o que é que está fazendo? Está batendo nos 50% e a partir daí começando a subir. Eu considero ainda que essa região é uma região forte de suporte e trabalho nessa região como uma região de suporte. Se o mercado fez essa movimentação e não perder essa mínima daqui em 49.908, até mesmo por Fibonacci, pode ingressar aqui numa tendência de alta e aí eu vou ter uma onda 3. Se eu tiver uma onda 3, o que é que eu vou plotar? O que é que eu vou fazer aqui com essa onda? Deixa eu tirar o gráfico aqui de Fibonacci para ficar melhor. E vou plotar as projeções de FIBO a partir desse movimento. Então eu vou traçar aqui uma onda 1, uma onda 2, vindo até esse fundo, e vou traçar aqui, deixa eu ver se eu consigo traçar, né? Não deu agora, deixa eu apagar rapidinho. Pronto. Vou traçar aqui a onda 3. Então, se esse movimento acontecer, eu tenho o início de uma onda 3 agora que vai levar o mercado para os 57 mil pontos, que coincidentemente, se eu traçar aqui uma linha, vai estar próximo a esse último topo. Então, esse último topo aqui, o topo lá de novembro de 2014, é o alvo do Ibovespa se essa movimentação aqui acontecer. Então, o primeiro alvo aqui nos 52.600 pontos, que é esse último topo. Se esse último topo for rompido, deve buscar os 54.300,
recua um pouco, 153 mil pontos como suporte, volta a subir, busca os 57 mil pontos, ou 56.900. Então eu fico com essa observação aqui para o Ibovespa nos próximos dias, porém, se o mercado voltar a cair e perder os 59.900 pontos, eu fico totalmente vendedor e busco operações na ponta vendedora. Então essa foi a análise do Ibovespa. Vou falar um pouco aqui de juros futuros. Eu tinha comentado que hoje poderia gerar uma compra se violasse a máxima de sexta-feira. Essa compra foi ativada e eu sigo aqui observando os juros na ponta compradora de pós-fixado. Obviamente que eu já tenho aqui uma fraqueza dessa sinalização porque eu tenho um candle vermelho. Em todo caso, eu deixo o meu stop, o fechamento dessa operação, aqui abaixo da mínima do dia 19 de março, 13,34. Então, se o mercado voltar a recuar e perder essa região aqui de mínimas, eu saio dessa posição em LFT. Então, acompanhando aqui o mercado desenvolver, o desenrolar do mercado, talvez a gente tenha aqui uma movimentação de alta. Pelo histograma eu tenho uma fraqueza, no histograma eu vejo que o histograma ficou aqui abaixo da linha de zero durante mais tempo do que o previsto, mas eu acompanho aqui, deixo meu stop ligado, tendência de juros ainda é uma tendência de alta. Eu tenho essa linha que é uma linha de tendência de alta formada entre esse fundo e esse fundo. O mercado está se desenvolvendo e aí eu espero para tomada de posições mais no futuro aqui. Dólar futuro, o gráfico cheio do dólar, está aqui também, movimentação de alta, violou aquela máxima do dia anterior, está fazendo a mesma movimentação dos juros, porém agora fica um viés mais baixista por causa desse histograma aqui, mas eu observo o dólar, se o dólar voltar a cair e perder os 3,09 ou 3,10, eu vou ter uma possível correção ABC e espero para novas posições na ponta compradora. O dólar continua dentro de uma tendência de alta, não tem nada que diga que o dólar vai ingressar na tendência de baixa, porém se ele perder a mínima daqui do dia 24 de março, eu fico mais vendedor. O IJ15, o Ibovespa Mini aqui no futuro, colocar esse gráfico para a gente dar uma olhada. Eu vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos, que é o gráfico aqui que dá para ganhar um dinheirinho aqui. Então, no gráfico de 15 minutos, o IJ15 segue dentro de uma tendência de baixa. Eu tenho que observar aqui que eu tenho um topo abaixo do topo anterior nos 15 minutos, quer dizer, acima do topo anterior, e um topo aqui abaixo do topo anterior nos 15 minutos, o que demonstra já a perda dessa força compradora que levou o mercado até aqui, esse nível nos 51.475 pontos. Então, quem não saiu aqui, fica só observando para abrir novas posições da ponta vendedora. Então, se eu tivesse comprado, eu deixaria meu stop aqui abaixo dos 51.215 e só abriria posições vendidas se perdesse aqui os 51.215. Então, só abro novas posições da ponta vendedora na perda dos 51.215, esse último fundo. A tendência segue uma tendência de baixa nos 15 minutos. Hoje a gente teve aqui um dia até interessante para compra, Deu para fazer uma operação de compra muito interessante aqui. A gente teve essa abertura já em gap de alta. O mercado recua, abre uma compra aqui na violação dessa máxima, Quem opera aqui pelo método deu para comprar aqui, na violação aqui dos 50.550 pontos e já deu uma saída aqui nesse candle das 15h30 com um lucro de 700 pontos. Então é isso aqui do IJ15, só observo aqui o desenrolar do papel, do gráfico, Petri 4, a próxima operação aqui. Petri 4 segue dentro aqui de uma tendência de alta, segundo o meu modelo. É isso que mostra o modelo, então eu só faço seguir. Petri 4 tem uma tendência de alta, eu tenho hoje um candle com a alta de 3,62%. O stop da operação na ponta compradora está aqui, abaixo dos 8,96, no 8,95. O mercado tende aqui a voltar a subir, se isso acontecer e violar aqui a máxima em 9,96. A Petrobras tem tudo para
subir com mais força, já que a Petri 4 rompeu, né? Rompeu essa LTB, essa linha que estava aqui, um LTB, e agora está tentando armar uma onda 3. Então, se a Petrobras subir, né, se violar essa máxima daqui em 9,96, tem tudo para subir com mais força. Observação aí de perto na Petrobras. Vale 5 está fraco, então se fosse para operar uma das duas eu operaria a Petrobras. Vale 5 está fraca, né? Trabalhando aqui ainda dentro daquela análise que eu fiz nesse fim de semana. Perdendo esse último fundo aqui deve cair com mais intensidade, porém se o mercado subir, a Vale pode se beneficiar dessa alta. Então aqui, ó, Petrobras trabalhando próximo à região de suporte. Aspecto positivo é que eu tenho um fundo um pouco mais baixo que o fundo anterior. No histograma eu tenho um fundo muito mais alto que o fundo anterior. Então eu tenho aqui uma divergência na ponta compradora, o que pode fazer com que Vale do Rio Doce suba nos próximos dias, já que eu tenho um esgotamento dessa pressão vendedora. Obviamente que isso por si só não vai me fazer comprar essa ação, porque eu só compro acima de 17,11 por causa do meu método, e aí cada um tem seu critério de operar. Eu não compro essa operação, né? Inclusive pelo método ela estaria vendida. Principal região de resistência 17,50, principal região de suporte agora fica aqui abaixo dos 15,86. Então espero para compras depois. Para a operação de hoje, deixa eu melhorar um pouco aqui esse gráfico, né? Deixa eu dar uma melhorada. Tem algumas operações aqui para falar aqui com você, né? Então eu tenho aqui operação em Valide 3, a primeira operação aqui para comentar, saber o que foi que aconteceu com esse papel. Então agora a gente vai ficar um pouco mais focado aqui na tela, aqui o objetivo é só para quem me acompanha, né, quem acompanha os trades, saber o que é que está acontecendo. Valide 3 não gera nenhum tipo de saída, né? Hoje teve uma pequena alta de 0,16, mas não gera nenhum tipo de saída, continua aguardando. A segunda operação aqui, Porto Seguro, vou ver se gera algum tipo de saída aqui pelo alvo móvel ou pelo alvo 10. Porto Seguro, alvo móvel e alvo 10 são vistos lá no meu curso, né? A inscrição está encerrada. Se você acessar vouinvestirnabolsa.com, sem o BR, só .com, você coloca seu e-mail. Se um dia eu abrir novamente o curso, aí você vai ter acesso com descontos. Então, deixa lá o e-mail que não sei quando eu vou abrir esse curso novamente. 35,30 foi o fechamento aqui em Porto Seguro, então eu vou aqui e adiciono aqui a nova cotação, 35,30, então pelo alvo móvel, 12% de lucro, nada a se fazer, fico só observando. Eletropaulo, só para lembrar, Porto Seguro a compra foi aqui, né? Então a gente já está pegando toda essa alta e a ação continua subindo, eu só acompanhando essa ação. Porto Seguro hoje fechando em 9, quer dizer, Eletropaulo 9,60, então também eu vou só atualizar, colocar aqui 9,60 e não gera nenhum tipo de compra de venda ainda, 6,9% de lucro desde a compra, só observo. Próxima operação, BRPR3. BRPR3 eu acho que já deu aquela saída, né, que eu não atualizei. Deixa eu atualizar, né? A saída foi hoje. Hoje, quando perdeu essa mínima daqui em 13,25, então a abertura aqui 13,19 foi fechamento da BRPR3. Então um trade que eu fiz aqui com você, deixa eu ver se eu coloco aqui 13,10, teve um fechamento hoje do dia 30 de março de 2015 pelo alvo 10. Então pelo alvo 10, 14,21% de lucro. Então compra foi no dia 16 de março, venda hoje, 30 de março. Observa ainda, fico olhando essa operação pelo alvo móvel. Então eu saí hoje pelo alvo 10 de BRPR3. A próxima operação aqui foi para ver aqui com você, EZTEC 3. Então, EZTEC 3, a próxima operação, hoje 20,48 foi o fechamento, mais um dia de alta, hoje subiu 3,38, então eu coloco lá os 20,48 para EZTEC, pelo alvo móvel
não gera nenhum tipo de saída. Até agora eu tenho uma primeira saída com 9,28% de lucro. Segunda saída não vou sair agora porque a ação ainda está com 12% de lucro. E aí eu aguardo para saber o que vai acontecer no futuro. Próxima operação aqui pelo alvo móvel, Energias do Brasil. Então eu venho aqui no gráfico e vou atualizar com você. Energias do Brasil hoje com a alta de 10,60%, essa alta daqui. Então uma alta de 6,96%, batendo 10,60, violando o último topo. Energias do Brasil, então eu adiciono lá 10,60. E você vê como fica fácil operar dessa forma? E como é mais gostoso ganhar dinheiro no mercado assim, sem muito estresse? Muito mais gostoso. 18% de lucro aqui em Energias do Brasil. A compra foi feita aqui no dia 16 de março. Se você vai ver a análise que eu fiz, para 16 de março estava lá essa ação. Primeira saída com 12%, até agora 18% de lucro. Só observe. A outra operação aqui, Iguatemi. Então eu vou colocar aqui Iguatemi na tela para a gente dar uma olhada, saber o que a gente vai falar aqui sobre ela. Saiu pelo alvo móvel na abertura de hoje em 27,48. Então, Iguatemi, saída com 27,48, hoje no dia 30 de março de 2015. Então, Iguatemi gerou saída com 2,5%. Então, primeira saída, né? Eu vou tirar aqui também, né? 27,48. Não teve a primeira saída, só foi uma saída com 2,5% de lucro. A gente foi para o lucro e isso é o que importa. A outra operação, Ultrapar. Ultrapar até agora estava com 6,72% de lucro. Com essa alta, 64,15%, bateu lá, né? Subiu mais um dia Ultrapar. A gente fez essa compra aqui. Então aqui 64,15%. Ultrapar tem mais um dia de lucro. Eu atualizo a cotação. 64,15 e 64,15 aqui também, ó. 64,15. Então eu aguardo para fazer uma venda nessa ação amanhã. Então a máxima de hoje bateu lá, fui no fechamento, né, 64,15. Não gera nenhum tipo de saída nem pelo 10 nem pelo móvel. Até agora a compra foi no dia 16 de março. A gente está no dia 30 de março, né, 2 semanas, 10% de lucro e eu ainda não saio dessa operação. MILS3 foi uma compra, né, que eu fiz com você aqui. Foi a última compra que eu fiz, inclusive. Gerou uma saída hoje. A compra eu falei que tinha essa divergência baixista aqui, uma divergência de baixa no gráfico diário. Foi acionada e eu saio da operação, já que a ação perdeu aqui os 8,19. Então 8,18 gerou saída, infelizmente teve uma saída com prejuízo. Normal, faz parte do jogo. Então vou colocar aqui 8,18 foi a saída no dia 30 de março. Então o importante é, aqui vem a regra de ouro, ganha muito quando você está certo e perder pouco quando você está errado. Então aqui foi a MILS3, né? Gerou essa saída. Vou só trazer aqui o gráfico um pouco para aqui para baixo. 2% de prejuízo então. Então eu tive um prejuízo aqui 2%, outro de 2%. Entre esses prejuízos de 2, 2,8, então eu tenho 2 aqui 17, 2,4 tenho esse lucro todo, 2 tenho esse lucro, 2 e aí eu vou procurar agora uma ação para comprar. Para o vídeo não ficar muito longo, já está com 18 minutos, eu vou procurar essa ação e depois lá no final da noite eu devo postar no Facebook as ações que podem gerar compra para mim e vou atualizar os gráficos também no Facebook. Então é isso, até o próximo vídeo. Foi um prazer, continua acompanhando. Clica aqui abaixo do vídeo se for no YouTube, curtir. Se for no Facebook também, dá uma curtida lá. Compartilha com seus amigos e comenta. Se for para comentar, comenta abaixo do vídeo do YouTube pedindo para que eu comente alguma ação ou alguma sugestão. Dá seu comentário lá no vídeo no YouTube. Foi um prazer e até mais.